Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã do nosso grupo de estudo. Hoje nós vamos dar início ao estudo da lição Ouvindo a Voz de Deus e você é nosso convidado especial. Vamos orar? Querido Deus e Pai, graça te damos, Senhor, pela alegria de mais uma vez abrir a Tua Palavra. Pedimos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a lição número 1 desse estudo é a Bíblia Sagrada. Por que começar com esse estudo? Porque a Bíblia é o mais importante. Se você não crê na Bíblia, não tem sentido, né, de você estar estudando isso. E a primeira pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? Aí a gente vai para a Bíblia, capítulos, vamos para João, capítulo 17 e o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante esse texto aqui, João 17 e o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, a Bíblia é a verdade. Segunda pergunta: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-los? E aqui a gente vai para Atos capítulo 8 e o verso 26 ao 31. Atos capítulo 8 e o 26 ao 31. Nós não vamos ler esse texto todo porque ele é grande, depois você lê aí. O texto diz o seguinte: tinha um homem chamado, eu não tenho o nome dele, é um eunuco, estava estudando a Bíblia, mas ele não entendia. Então Felipe pergunta assim para ele: entendes tu o que está lendo? E ele diz: como vou entender se não ninguém me explicar? Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Leem, mas não entende. Precisa de alguém para explicar. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? E aí você vai para Isaías capítulo 8, verso 20, diz assim: um pouco regras e mais regras, regras e mais regras. Um pouco aqui e um pouco ali. E aqui em Lucas, quando Jesus tem aquela experiência maravilhosa lá no caminho de Emaús, ele começa a explicar para os discípulos, começando dos profetas e passando por todas as escrituras, explicando a respeito do que dele a Bíblia falava. Então, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali, estudando um pouco de cada uma das coisas. Que benefício nós encontramos ao estudar a Bíblia? João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Qual é os benefícios? Você vai conhecer a Jesus e você vai ter o privilégio de também ter a vida eterna. Quinta pergunta: que outro benefício prático podemos ter ao examinar as Escrituras? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é o benefício? Quando você conhece a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Libertar do quê? Do pecado, do erro, do engano, da mentira, dos falsos profetas, dos falsos ensinos, das falsas igrejas. E a pergunta número 6. Quem inspirou os profetas ao escrever a Bíblia? Segundo Pedro 1,21, diz assim a palavra: porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por elucidação humana, mas homens santos escreveram, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem inspirou? O Espírito Santo foi lá, falou ao ouvido, né? Movidos é uma palavra teopneusto, é no ouvido, falou ao ouvido, a pessoa ouviu, entendeu e escreveu, movidos pelo Espírito Santo. A sétima pergunta: quanto do texto é inspirado por Deus? Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, a correção, ok? Então, quanto da Bíblia é inspirada? Toda a escritura, Novo e Velho Testamento. Algumas pessoas dizem assim: ah, isso é do Velho Testamento. Não importa se é no Velho Testamento, é inspirada por Deus. Oitava pergunta: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Qual é a parte da Bíblia que não foi homens que escreveram? Êxodo 31,18 diz assim: descendo do monte, deu as duas tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, a única parte da Bíblia que não foi escrita pelo ser humano
foi os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a parte mais importante da Bíblia. Olha que coisa interessante. Alguém tem autoridade para alterar a Bíblia? O que vocês acham? Claro que não, né? Lá em Malaquias 6, verso 10 diz, porque eu, Senhor, não mudo, por isso que não pode ser mudado. E aqui em Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz, eu e a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar, Deus vai tirar o direito da parte da vida. Então não pode nem acrescentar e nem tirar. E por fim, a pergunta número 10, como são chamados os praticantes da palavra? Apocalipse capítulo 1 e o verso 18, o verso 3. Apocalipse 1, verso 3 diz assim, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Amém? Eu estou fazendo bem resumido para o vídeo não ficar muito longo e você entender tudo. Recapitulando, muitos estudam e não entendem. A forma correta é um pouco aqui e um pouco ali. A Bíblia é a fonte da verdade, ok? E toda a Bíblia é inspirada por Deus, não podemos tirar e nem acrescentar. Meu compromisso de fé, aceito toda a Bíblia como regra de fé. Segundo, quero dedicar tempo para estudar a Bíblia. E terceiro, farei todo o possível para colocar em prática aquilo que está escrito. Que Deus te abençoe, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este estudo, embora resumido, mas completo. Que o Senhor possa abençoar todos os que estão ouvindo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia.